Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e tenho a honra e a alegria de receber aqui um querido amigo, um brilhante advogado e economista também. Não sei se o Otaviani se considera economista, mas eu considero ele um grande economista. É uma honra aqui para poder recebê-lo para a gente falar sobre o tema de estatais no Brasil, né? Uma das pessoas que mais estudou esse tema aqui, não só no Brasil, no mundo também. Escreveu um livro que é um clássico, né? Para quem quer discutir essa questão das estatais, precisa ler o livro do Alessandro Ottaviani. Então, muito legal poder recebê-lo aqui. Ele está hoje presidente da SUSEP, já vai contar para a gente mais os detalhes. Mas antes de passar a palavra para ele, agradecer à AFBNDES, Associação de Funcionários do BNDES, que patrocina o nosso podcast. Convidá-los para assistir também os outros episódios. Hoje a gente encerra a temporada, né? Encerramos em grande estilo, né, com o Ottaviani aqui. Então, para nós realmente foi uma alegria quando a gente teve a notícia de que ele poderia ceder um espacinho da agenda dele super disputada, super concorrida aqui. Então, Alessandro, te dou as boas-vindas, te agradeço, né? E eu começaria pedindo para você falar um pouquinho da sua trajetória e como você começou como advogado e virou economista também. Seja muito bem-vindo. Paulo, Felipe, em primeiro lugar, obrigado pela honra do convite de estar aqui com vocês. Paulo é um queridíssimo amigo, né? E, Paulo, você com seus estudos sobre complexidade econômica, né? Você sim que se tornou um clássico, né? Porque eu posso te falar, porque para os meus alunos é praticamente todo ano que chega ali a leitura do seu Complexidade Boa. Econômica, do Brasil, uma economia que não aprende, né? Vendi muito livro com a sua ajuda, obrigado. Então, estou muito feliz, ainda mais aqui por poder falar ancorado, né, de alguma forma, no sistema BNDES, né, que é a mola, né, a pulsão dessa coisa tão legal que vocês estão fazendo, né? Então, para mim é uma alegria muito grande. Falando só um pouquinho da minha história, eu, enfim, acabei fui prestar vestibular para o direito, né? Aquela indecisão que a gente fica ali, né? Ontem uma amiga minha falou, eu não sabia se eu prestava ciências atuariais ou direito, né? Eu falei, nossa, olha a inteligência da pessoa, né? Ou economia, né? E no meu caso foi mais fácil ali, a paixão pelas humanas, bons professores de história, né? Acabei que eu escolhi ir para o direito e a São Francisco, que foi o lugar onde eu estudei, para mim foi enfim, uma escola, verdadeiramente uma escola iniciática, né? De contato, né, com os grandes problemas do Brasil, né? Então eu vi falar na sala dos estudantes, Darcy Ribeiro, o presidente Lula foi falar ali, enfim, um sem número de professor Mangabeira, enfim, coisas as mais diversas, né? E essa era, enfim, a rotina nossa lá na São Francisco na época que eu estudei, né? E a economia política, né? Ela fazia parte de toda essa vivência. E de saída, assim, muito rápida, né? Além dos textos que circulavam ali, Marx e coisas do gênero, tinham toda uma corrente ali desenvolvimentista, né? E o Celso Furtado e outros tantos, né? E muito rapidamente eu entendi o tamanho, né, da contribuição que essa turma, os estruturalistas latino-americanos clássicos tinham feito, né? E esse foi um caminho que a mim me apaixonou. E no direito especificamente, ali naquela tradição, tem uma cadeira, né, que organiza esse pensamento, né, que metaboliza esse pensamento por dentro da disciplina jurídica, que é o direito econômico, que é a disciplina jurídica do desenvolvimento nacional. Então, a hora que eu descobri isso, eu fiquei muito feliz e a minha trajetória foi inteira dedicada a isso. E uma hora eu tive a honra suprema da minha vida, que foi virar professor dessa cadeira, que tinha me apaixonado tanto lá atrás. Você fez o mestrado e doutorado lá na São Francisco também? Não, Paulo. Quando eu terminei a graduação, eu gostava muito de ciência política também, né? E eu tinha a graduação inteira, eu passei estudando, enfim, parte considerável aí do pensamento político que me apaixonava, um dos quais o Antônio Gramsci, toda a ideia de como é que as pessoas obedecem à norma jurídica, né? Por que nós obedecemos, né? E uma das explicações era o conceito de hegemonia, né? E eu acabei prestando o processo seletivo no mestrado na ciência política, também da USP. Então, fui fazer meu mestrado ali
e essa era uma opção também que pairava na minha cabeça, né? Eu advogava, né? Me formei, fui advogar com direito do seguro, né? Que era um escritório muito legal nessa área aí. Precisava trabalhar, né? Precisava pagar as contas. E eu prestei o mestrado, fui lá para ciência política, e essa era uma das opções profissionais, né? Era lá no Fefelete, né? Lá no campus, lá, o Fefelete, né? Lá perto da FEA ali, eu lembro. Exatamente. E o meu orientador lá foi o Cícero Araújo, né? Um cientista político brilhante. E uma das coisas que eu pensava o que eu vou fazer sendo cientista político aqui, né? Tem os teóricos, né? E os empíricos. E eu sabia que eu não queria fazer a ciência política empírica. Para mim ali era muito mais interessante, naquela época, pelo menos, estudar os teóricos. Só que a hora que eu terminei o mestrado, eu falei, não, eu quero voltar e fazer o doutorado em Direito mesmo. Aí eu voltei para São Francisco, fiz o doutorado em Direito Econômico, claro que sempre costurando as coisas, né? Porque o direito é uma disciplina que resolve tensões políticas, e a principal tensão política que o direito resolve, Paulo, ou deve resolver, é a tensão da política econômica, né? Como é que o direito serve às coletividades, né? Para organizar os recursos econômicos adequadamente. Eu, como um economista, eu diria que ele tenta resolver, porque não é fácil resolver essas coisas, mas certamente que ele é um instrumento fundamental e essencial, né? Tudo isso que eu falei de maneira hipóteses tão fortes, né? O direito faz, o direito visa isso, vamos colocar tudo no condicional, né? O Paulo aqui introduziu a correta reflexão sobre a dinâmica política, né? Alto lá com hipóteses grandiosas, né? Vamos deixar que o mundo fale também, né? Mas conclui, aí você fez concurso, virou professor, e você formou, inclusive, uma grande linha de discípulos, né? Tem muita gente por aí e tal que foi orientado por você, participou dos seus grupos de estudo, de aula, então você já tem um legado já, Alessandro, que você deixou por aí, viu? Olha, Paulo, a São Francisco tem uma coisa muito legal, né, ali, nessa tradição, que os estudantes entram e passeiam ali pelas arcadas, né? Onde eles vão ver o nome de um monte de ex-presidente da República, ministro do Supremo, ministro enfim, do Poder Executivo. E hoje em dia também, né? Ex-alunos da São Francisco, né? Os atuais olham e falam, quem estudou aqui, né? Aí eles olham para o Supremo, tem gente que estudou lá, eles olham para o Ministério da Fazenda, tem gente que estudou lá, né? O nosso ministro foi presidente do 11 de agosto. Então, essa efervescência... É verdade, o próprio Haddad fez São Francisco, né? Na graduação, é verdade. Ele fez São Francisco na graduação, ele foi presidente do Centro Acadêmico 11 de agosto. Aí depois ele foi fazer mestrado na economia, aquela prova que é super difícil de passar até para um economista. Ele parou ali, estudou, entrou na FEA, fez o mestrado lá, depois fez o doutorado no Departamento de Ciência Política, e quando eu fui fazer a minha entrevista, Paulo, de ingresso no mestrado, ele já era professor. Ele estava na banca ali, né? É uma banca que os professores compunham ali para ver os projetos, e eu lembro claramente dele na banca como se fosse hoje, né? Toda essa cultura, na verdade, né, Paulo, ela acaba sendo propícia para que se pense um projeto para o país. E foi essa missão que eu me coloquei ali, né? Como é que a gente organiza um grupo de pesquisa que pegue essa efervescência e canalize, né, para pensar adequadamente o nosso país? É por isso que o seu trabalho, particularmente, Paulo, ele é tão útil para isso, né? Porque essa efervescência política que tem ali, adequadamente canalizada, né? Você já deu várias aulas lá, né? Nos meus cursos. Aquela turma sai de fato pensando como está o Estado, né? Como ser estadista para auxiliar na grande obra do desenvolvimento nacional, né? E aí eu organizei um grupo de pesquisa e estudo que, enfim, com vários percalços, ele continua de pé e ainda vai dar bons frutos aí para o futuro. E legal, e até acelerando na parte de estadista, agora você, inclusive, foi para o Estado brasileiro, né? Então conta só um pouquinho, só para a gente concluir aqui essa sua trajetória, que eu acho que é fascinante aqui para todo mundo conhecer. Você está como superintendente da SUSEP agora, né? Eu sou atualmente superintendente da SUSEP, é uma grande honra servir, né, ter a oportunidade de servir nessa função, né? Há alguns anos atrás, Paulo, em 2011, eu fui também convidado a ter uma honra muito semelhante, que foi servir como conselheiro do CAD,
né? Isso foi de 2011 a final de 2014, quase 4 anos ali, que foi uma experiência fascinante também, né? Para quem é da área do direito econômico, né? O CAD julga a concentração na economia brasileira, né? Foi uma experiência muito relevante para mim. E, enfim, eu já tinha uma larga advocacia prática também, mexendo com muita coisa complexa, né? Essa relação entre direito e economia. Acabou que depois fui para o CAD, e do CAD eu voltei para a advocacia prática e para a minha docência. E passou um período, quase 10 anos praticamente, e recebi esse convite muito honroso, mais uma vez, do ministro Haddad, para assumir a superintendência da SUSEP, que era um setor que eu conhecia muito bem. A SUSEP é uma autarquia central ali na ordenação do sistema financeiro, né? Seguro, previdência, capitalização. São 2 trilhões de reais, Paulo, em provisão técnica, que a gente tem que olhar todo dia para ver se está lá, né? É uma massa de... o seu carro bater, né? Se vai ter dinheiro ali para cobrir. Vai ter o dinheiro, né? E tem sido uma experiência muito legal também. Daqui a pouquinho a gente pode falar desse pedaço aí, e que tem tudo a ver também com o nosso tema das estatais, porque como é que se constrói adequadamente um sistema de resiliência da economia brasileira como um todo, né? A gente vai poder falar aqui da política de seguro catástrofes que a gente está pensando, enfim, várias coisas, e a ordenação estatal nesse setor, ela é essencial, no mundo inteiro, né? E no Brasil mais ainda, porque nós somos uma economia, né? A solução para o tal do mundo incerto, né, que é a base do pensamento keynesiano, é a criação de seguros, né? No fundo, o próprio Estado é um agente segurador em todos os sentidos, né? Porque nesse universo tão incerto que a gente vive, a gente não tem segurança de nada, exceto se a gente tiver um seguro, né? Se você tiver um seguro, é um contrato que vai te pagar alguma coisa se alguma coisa der errada, né? Mas eu queria mergulhar na coisa das estatais também, Alessandro. Acho que a gente vai ter que fazer uma outra conversa só para falar de seguros, que também é um tema super fascinante, mas eu não queria perder o gancho aqui de como você chegou no livro das estatais, né? Como é que, se você puder... Eu me lembro que eu assisti a sua entrevista para o Paulo Henrique, viralizou, teve mais de 1 milhão de views aquela entrevista, e foi muito legal. Como é que foi essa trajetória para você chegar no livro e nessa pesquisa das estatais mais especificamente? Paulo, olha só. Aliás, você tem um livro aí, não? O título do livro é Estatais Brasileiras, né? Para quem quiser... Tá aqui, posso dar uma corridinha? Vai lá. Pode ir, com certeza. A gente aproveita para fazer a propaganda aqui, ó, para quem quiser. Paulo, esse aqui legal, é o show de bola, tá? Estatais. Então, esse é um clássico. Se você quiser discutir esse tema de olha estatais só, vou no explicar, Brasil... Eu acabei pegando... Estavam todos, eu vou explicar a sua pergunta, eu acabei pegando uma sequência aqui, ó. Esse aqui é o Recursos Genéticos e Desenvolvimento, os Desafios Furtadiano e Gramsciano, né? Esse aqui é resultante do meu doutorado, né? Fantástico. Depois do doutorado, Paulo, eu falei para você, né? Eu fui pro CAD, né? E essa trajetória CAD mais advocacia privada deu origem a 2 livros. São Estudos, Pareceres e Votos de Direito Econômico, volume 1. Legal. E o Estudos, Pareceres e Votos de Direito Econômico, volume 2. Né? Boa. Quando terminou esse balanço aí da vida, eu falei, puxa, eu estou há um tempo estudando aqui a disciplina jurídica da economia, e se tem um tema, Paulo, que de tudo que eu estudava era a vítima maior daquilo que à época nem se chamava fake news, né? A gente só chamava que era mentira mesmo, era a disciplina jurídica das estatais, né? Eu vou contar a anedota que me levou, eu falei, eu preciso escrever um livro, porque, depois de ter ouvido isso, é tão estapafúrdio, assim, que eu tô ouvindo, que não é possível. Causa injúria, até injuriante o que se ouve por aí de estatais. Né? E olha só, Paulo, eu tinha uma pessoa que não vou citar o nome aqui, é uma pessoa super legal, mas, enfim, do ponto de vista do pensamento, cometia uns deslizes, entendeu? E aí, essa pessoa super americanizada lá, enfim, é uma pessoa de bom coração, mas tem esse pedaço aí da população que acaba pensando coisas... Ficando meio perdido, né? Isso. E ele tinha voltado dos Estados Unidos, e ele estava encantado ali com os Estados Unidos, e que é uma economia muito eficiente, que etc, que, puta, por que o Brasil não dá certo, né? A gente conversava, por que
as coisas aqui estavam patinando, e uma hora ele encasquetou na cabeça dele que aqui não andava porque tinha estatal, né? E a segunda coisa que ele sempre falava e nos Estados Unidos não tem nenhuma estatal. Caraca! E por isso que então... Centenas, milhares, né? Então, aí eu falei, mas onde você estava? Ele falou, em Nova York. Eu falei, mas onde, né? Aí ele me falou que estava num pedaço da ilha e que todo dia ele pegava o metrô, né? E ia até um outro pedaço. Eu falei, então, veja só, né? O sistema de transportes no Brasil, né, nos Estados Unidos, ele é altamente estatizado, né? Inclusive, nas semanas passadas aí, o próprio presidente Trump falou em privatizar, né? Privatizar um monte de estatais, né? Esse amigo, Paulo, ele me falava que estava andando em Nova York e vivendo lá, né? E ele me descreveu a vida dele, que era repleta de estatais, inclusive a TV, né? Porque os Estados Unidos tem várias TVs que são estatais também, né? E ele falava do transporte, da TV, dos correios que ele recebeu lá, cara. Enfim, e várias coisas eram estatais. Eu falei, como é possível, né? Uma pessoa altamente esclarecida, um cara, gente fina, vivendo uma experiência repleta de empresas estatais nos Estados Unidos e não conseguindo ver, e concluindo no final que o Brasil tinha que privatizar suas estatais, porque nos Estados Unidos, repleto de estatais, ele não conseguia ver nenhuma. Aí isso eu falei, agora eu preciso escrever um livro para, enfim, ordenar a nossa cabeça aqui. Aí disso veio esse aqui, Paulo. Boa. Entendeu? E aí, vou indo para aquela entrevista. Isso foi 2018? Quando foi? Isso aqui, acho que foi em 2019 a primeira edição. Deixa eu até pegar aqui. 2019, a primeira edição. Aí depois teve uma segunda. E eu morava, Paulo, nós moramos ali em Higienópolis, em São Paulo, e duas ruas para trás, assim, 3 ruas, morava o Paulo Henrique Amorim, que tinha me entrevistado sobre um outro trabalho aí, sobre aí mais na área de história, que eu tinha ajudado a participar, que era a documentação sobre o episódio da morte do Juscelino e coisa do gênero, né? E ele tinha me feito uma entrevista sobre aquilo. E eu passei um dia lá na portaria da casa dele, deixei esse outro livro, ele me ligou no mesmo dia, falou, eu não consegui parar de ler aqui, eu quero te entrevistar de novo. E aí foi essa entrevista que você se referiu, que foi o ápice da minha fama, Paulo. Quer dizer, eu sempre percebo que na verdade... Você viralizou ali. Isso, que na verdade foi a fama dele, né? Porque o Paulo Henrique viralizou tanta gente que na verdade era ele a causa né, da viralização, né? Então, assim, foi uma figura queridíssima, né? Um jornalista de primeira linha. Então, e aí, por que esse livro, né, Paulo? A nossa ideia foi olhar primeiro para estatais no mundo, né? Como é que os países das principais economias do mundo, como é que eles lidam com o setor empresarial do Estado, né? Primeiro para saber se tinha ou não. E aí foi uma surpresa ao longo da pesquisa. Primeiro, os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, né? Todos os países do capitalismo maduro, do capitalismo original ao capitalismo atrasado, lá da categoria do João Manuel, né? Todos eles com estatais atualmente ali em vigência, né? Agora, os países contestadores, né? A atual leva da contestação asiática, né? China, Vietnã, mesmo a Coreia e o Japão, né? Economias que foram contestadoras décadas passadas, né? Também um setor altamente organizado de ação empresária direta do Estado. Então, dessa realidade, Paulo, não dá para sair quando a gente analisa a economia contemporânea, porque essas empresas estão lá, né, cumprindo várias funções, né? E aí eu me dediquei a entender que funções eram essas. Nessa variedade dos capitalismos, né, cada país vai organizando do seu jeito e vai cumprindo funções, mas a coisa invariável é essa presença ali. Isso, de fato, não tem por onde contestar. Eu vou dar só um exemplo. O livro é de 2019, e eu estou dando um curso esse semestre que tem atualizado alguns dados, né? Cita os dados, que até as pessoas ficam até chocadas, assim, do tamanho da ignorância no país, né? É importante citar dados, né? Olha só, Paulo, eu vou vir de lá da Ásia para cá, né? Eu vou começar pelo Japão. O Japão tem em bolsa listadas cerca de 600 empresas, né? 400 das quais, Paulo, são investidas diretamente pelo Estado. 400 né? Tem participação do Estado japonês? Exato. E aí, aqui
são de várias quantidades de participação, né? Mas, para além dessa forma, né, de atuação empresária do Estado, que é a política de participação acionária, o Japão tem várias estatais. E eu vou dar um exemplo aqui, que o livro documentou bem, que é uma estatal no Japão que é monopolista do tabaco, né? Então, veja, é uma atividade de renda certa, né? Todas as populações de todos os países têm aqueles... Infelizmente usam. Exatamente. E no caso japonês, eles olharam para a população fumante e falou: vocês vão ser aqui, vocês vão poder comercializar, mas isso é um monopólio estatal, assim como outros países optaram por fazer do monopólio da loteria, por exemplo, uma atividade lucrativa e coisa do gênero. Do ladinho ali do Japão, Paulo, no caso da China, a China tem 150 mil. Nossa! É uma escala de um Meu Deus, é inacreditável. Assim, para nossa cabeça é até difícil de quantificar, né? Tem as 95 gigantescas, que são aquele grupo, né? Vamos dizer assim, que comanda a economia chinesa, mas tem 150 mil espraiadas aí por todo o território chinês. Esses dados, Paulo, eles são do governo norte-americano sobre a China, tá? É curioso, porque o governo norte-americano tem excelentes dados sobre as estatais de todos os países do mundo. Mas o único país que é difícil de encontrar dado nos Estados Unidos mesmo, não tem não tem uma autocrítica americana ali. Segundo os americanos, não existe estatal nos Estados Unidos, né? A gente vai até entrar nesse detalhe, o jeito que eles nomeiam as coisas, né? Mas você falou uma coisa importante, né, Paulo? Veja, a forma de quantificar as estatais, né? O mais adequado é pelo grupo econômico, né? Porque são os grandes conglomerados, né? A realidade do mundo capitalista contemporâneo, ela é muito mais a realidade do conglomerado do que a da sociedade empresarial unificada, né? Veja, o Grupo Itaú, né? Ele é um grande conglomerado, uma junção de sociedades empresárias, né? Da mesma maneira, o Grupo Petrobras, né? Ele é um conglomerado de várias empresas. Então, essas 150 mil sociedades empresárias chinesas, elas estão nesses conglomerados que você falou, mas elas também estão espalhadas. Isso é uma quantidade enorme, né? Porque são vários níveis federativos, vários setores da economia, né? Isso tudo aqui é um dado da Ásia, né? Aí eu vou pular para o meio agora da nossa geografia, que é a Europa. Vou pegar só a Alemanha, tá? Quando a gente fez a pesquisa, a Alemanha tinha 15 mil estatais. 15 mil. A ampla maioria, Paulo, localizadas nos que são os análogos aos municípios, né? E por quê? São estatais prestadoras de serviços básicos. O caso do saneamento, por exemplo, né? Que na Alemanha foi fortemente privatizado na década de 90, mas depois foi reestatizado ao longo de 2000 e 2010, né? E hoje, a Alemanha, ela aumentou o número de estatais. São cerca de 19 mil. É a pesquisa atual que a gente tem feito lá no curso desse semestre na São Francisco, ela trouxe esse dado que é um aumento muito significativo. Mas, né? E aí tem municipal, estadual, federal, tem de tudo. Assim, eles, nos vários níveis federativos, eles têm espalhados ali, o grosso, né, é nesse nível mais análogo ao nosso dos municípios. Mas, vou te dar um outro exemplo da Alemanha. No estado sede da Volkswagen, quem são os principais acionistas, né? A unidade subnacional, a holding da família Porsche, né? E um outro estado, o Fundo Soberano do Catar, certo? Caraca, né? Então, e aí fica ali, historicamente, oscila entre 10%, 15% a 20% o free float em bolsa, né? Mas assim, o que é, então, esse grande conglomerado alemão, né? Ele é uma empresa binacional, né? Uma estatal binacional e familiar, né? E um pedaço fica no livre mercado, né? Então, veja, isso é da realidade da economia mais avançada da Europa. E a outra geografia aqui, Estados Unidos e Canadá, que a gente conseguiu mapear bem, né? Para não falar da França, né? Porque a França é um oceano de estatais, né? Claro, e não só de estatais, e essa outra estratégia também, que são as participações minoritárias acionárias, né? A França tem um órgão fortíssimo ali, muito bem estruturado da participação estatal minoritária, né? E que
qual que é a importância disso, né? O peso do Estado como investidor, né, Paulo? Ele direciona o restante da ação empresária, né? Porque ele coloca e fala, ó, esse aqui são os nossos objetivos estratégicos, você vai ter capacidade de pagar os seus financiamentos, né? A presença do Estado, ela traz vários efeitos. Me faz lembrar, Otaviani, a própria Airbus, né? O Airbus tem, inclusive no DNA dela, a britânica, que o Reino Unido estatizou todas as empresas aéreas ali, acho que no final dos 80, fez uma estatal aérea e depois aportou essa estatal no conglomerado que é a dona da Airbus, que imagino que tenha pedaço do Estado francês e do Estado alemão também, né? Não sei se você chegou a olhar o detalhe disso. Olha só, né, Paulo? Isso que você falou, a Airbus, primeiro, ela é uma resposta, ela é impossível de ser pensada só como uma resposta de mercado, né? A Airbus, ela inteira, um grande projeto político, né? Ela é filha da Segunda Guerra Mundial, ela é a força aérea combinada da França, da Alemanha e do Reino Unido, né? Olha onde foi parar na Airbus, né? É isso, né? E olhando para os Estados Unidos, né, você tem estudado sempre bastante, né, o setor a criação das empresas de aviação norte-americanas, né? A Europa olha para o lado e fala, puxa, a gente vai ficar literalmente aqui comendo poeira, né? Porque assim, o colosso, né, que virou a economia norte-americana e a vontade política, né, que cria essa ação empresária estatal que dá na Airbus, que hoje assim, é um orgulho europeu, né? E nos Estados Unidos e no Canadá, Paulo, também uma presença muito forte de estatais em vários setores e em vários níveis federativos. Ali, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, nos municípios, né, as chamadas autoridades distritais, né, elas cumprem funções empresárias assim, de ordenação do transporte, ordenação de serviços públicos básicos. Então, na verdade, essa é uma realidade com a qual a gente tem que lidar, né, no mundo, e pensar como é que o Brasil faz, né, para se movimentar nessa realidade. Então, esse é o resumo aqui do principal tópico do livro, que depois, claro, foi analisar a experiência brasileira também, né? Fantástico. E aí eu queria trazer para o Brasil essa conversa, até lembrar que a gente participa, né, de um projeto da SEST, né, que tem repensado, né, as missões estratégicas das estatais brasileiras, né, até tivemos junto lá em Brasília algumas semanas discutindo isso num workshop, né, que é uma iniciativa, acho que muito louvável até do MGI, né, do Ministério da Gestão e Inovação do Setor Público, né? Como é que fica o Brasil nessa história, tá vendo? Porque, assim, teve uma onda ideológica, teve não, ela tá aí, aliás, essa onda ideológica, ela persiste, né? Mas qual é a leitura que você faz disso, assim? Eu tenho uma visão de que o Brasil, ele era um pouco aquela pessoa que exagerou, né, em alguns excessos e depois ficou traumatizada e foi exagerar do outro lado, né? Então, ela saía muito à noite e tal, ficava muito na balada, ficou de ressaca, e depois ela resolveu nunca mais sair na vida, né? Ela foi de um extremo ao outro, assim, de ter super estatais, super eficientes, né? Que construíram o Brasil, né? Você pensar Petrobras, Eletrobras, BNDES, você não conta a história do Brasil. Em algum momento, Itaipu fornecia 50% da energia elétrica do país inteiro, né? Para não falar de Brasília, né? Mas, de repente, o Brasil virou a chave de uma maneira alucinada para o outro lado, né? Qual é a leitura que você faz disso, Alessandro? Olha só, Paulo, vou começar pela sua observação sobre a formação econômica do Brasil. De fato, talvez esse pudesse ser um bom capítulo ali, né? Para a gente contribuir com o nosso mestre Furtado, né? E fazer o olhar de como as estatais auxiliaram na formação econômica do Brasil, porque o Banco do Brasil ele vem para cá e se transforma na primeira estrutura de crédito, né? E são vários os percalços, mas essa é a grande fórmula do Brasil independente para iniciar a racionalização do crédito. Depois você tem ali uma presença estatal fortíssima, aliás, o estudo clássico do nosso clássico professor Sais, né, é sobre a presença das estatais ali, da ação empresarial estatal, para ao lado da iniciativa privada cafeeira e formatando a malha ferroviária, né, como é que você tinha ali vários movimentos dos capitais em conjunto, né, sem contar que o próprio Brasil, né, Paulo, como um todo, ele a aventura dos descobrimentos é um impulso empresarial estatal da Casa Real Portuguesa, claro, assim, de um alcance estrondoso, né? Porque é o próprio mercantilismo encarnado, né? E no caso mais recente, Paulo, eu diria que
as nossas estatais, eu vou pegar duas só, né? O plano de metas, que é uma experiência das mais fascinantes, né, do desenvolvimento nacional, né? Veja, o Juscelino assume em 55, né? Em agosto de 54, o Getúlio foi levado ao suicídio, né? Então veja, e olha o contraste, né? Quando a gente pensa no período JK, é um período de sorrisos, né? Da bossa nova, de toda essa pujança, mas a gente acaba esquecendo que foram meses dramáticos, né? E o Brasil constantemente sob cerco, né? E o plano de metas, que é o grande impulso industrial, né, desse momento, ele tem na sua base estrutural o BNDE, né? Tem um arranjo institucional assim de uma inteligência brilhante, né? O Santiago Dantas, que era, enfim, um jurista assim espetacular, né? Ele é chamado pelo Juscelino para repensar como é que o BNDE pode fazer o financiamento que os norte-americanos bloquearam, né? Quando o Brasil começa a se industrializar. No pós-Segunda Guerra, os Estados Unidos deram dinheiro para o mundo inteiro, né? Menos para a América Latina. É assim, o percentual mais baixo de todos os incentivos à reconstrução. E aí o Brasil tinha que se financiar, e aí é pensado o BNDE como polo não só do crédito, mas principalmente por causa do grande almirante Lúcio Meira, que era o chefe do GEA, né, o grupo da indústria automobilística, e ele vira o presidente do BNDE. O BNDE se transforma, o BNDE à época, né, se transforma simultaneamente, né, em um fiador do crédito, mas também num planejador dos projetos. E a SUMOC, ela vai, por conta da 113, né, da instrução 113, que era aquela pela qual os capitais de fora poderiam entrar aqui no Brasil com alguma liberdade de preço, né, que é uma instrução que classicamente é criticada, né? Eu orientei um mestrado recentemente sobre câmbio, né? E o que o estudo dessa dissertação revelou, né? Que cada entrada por meio da instrução 113 vinculada ao projeto automobilístico era acompanhada de um índice de nacionalização das autopeças. Então veja só aonde chegou a capacidade cognitiva estruturada pela estatal BNDE. BNDE reformulou a sua capacidade de dar crédito, estruturou a chegada das multinacionais que traziam dinheiro de fora, mas quando elas entravam aqui, elas tinham que aumentar a nacionalização da produção nacional, que chegaram em peso, no caso da indústria automobilística, a quase 100% no final do período. Então, veja, isso aqui é só algo que a gente vive até hoje, um dos parques industriais mais bem instalados do país, um dos raros, a indústria automobilística, ela tem por trás a atuação estruturada e estratégica de uma estatal, que é o BNDE. E a outra, certamente, a Petrobras, com todos os seus frutos aí, né, para a nossa capacidade não só de fornecimento de energia, mas também de criação de tecnologia, né? Então, veja que, sem contar a Bolsa Família e a Caixa Econômica Federal, são muito... Não, e ainda que você pulou, não vamos falar, mas você pulou o Getúlio aí, de CSN, todo esse, enfim, né? Isso. Eu fiz aqui, fiz curta uma história longa, né? Mas assim... Agora, o desmonte disso nos anos 80 e nos anos 90 certamente ajuda a explicar a nossa estagnação dos últimos 30 anos, né? Qual a visão que você tem disso? Paulo, olha que interessante, né? A ditadura militar, ela começa dizendo que vai acabar com a corrupção, né? Que vai acabar com a inflação, né? E que no final ela gesta, né? Ela termina com uma inflação galopante, essa é a entrega final da ditadura militar, né? Uma inflação descontrolada e um sem número de escândalos de corrupção que aconteceram ali. Então, assim, tudo aquilo que foi prometido, né? Enfim, como dizia o Legião Urbana, né? O que foi prometido, ninguém prometeu, né? Assim, não foi entregue. E, por outro lado, aquilo que a ditadura não disse que faria, que era um aumento descontrolado, pouco planejado e assim, descolado de um projeto autônomo de desenvolvimento para o país, isso eles fizeram com as estatais. Por quê? Por mais que eles tenham a áurea de que planejaram, etc., a verdade é que ali foi assim, um aumento, né,
movido por algum pragmatismo, mas com pouca capacidade planejadora e várias entregas na geopolítica total, várias entregas assim sucessivas ao capital forâneo que jamais teriam sido feitas, por exemplo, por quem é acusado de fazer isso, que é o período Juscelino, ou mesmo o Getúlio, que tentou muitas vezes trazer capital de fora, mas era sempre a busca por ordenar essa entrada com fins de gerar externalidades positivas e pontos de germinação para que a indústria nacional se acoplasse ali. Então, o final esse período, eu estou aqui distinguindo bem o uso das estatais nesse momento do uso das estatais anterior, porque tem premissas estruturais que os diferenciam, inclusive com relação à distribuição de renda, concentração de renda, né? E o final dessa conversa, na década de 70 para 80, se cria a CEST com alguma pretensão de racionalização, né? de ordenação, mas na década de 90 começa um grande fluxo de privatizações. E veja só, chegando nos paradoxos de várias das privatizações que nós fizemos terem como vencedor final estatais de outros países. Né? Então aí você vai ter... Esse é o cúmulo da privatização, é você privatizar para uma estatal de outro país. Né? E assim, como nós não temos adequadamente montado, né, Paulo, uma disciplina de segurança econômica nacional, que é uma das fronteiras da organização da economia, né? Hoje todos os estados, eles ordenaram adequadamente as suas economias para falar, opa, eu preciso olhar para dados setores a partir da perspectiva da minha segurança econômica nacional, né? Como isso ainda é um pedaço razoavelmente frágil na nossa ordenação jurídica, nós temos coisas como essa, né, que são pedaços da economia brasileira que respondem a influxos políticos de outros países, porque são estatais, e estatais são órgãos de atuação na economia com comando político. Então, veja, às vezes são pedaços da nossa distribuição de energia elétrica, às vezes são pedaços do fornecimento da nossa cadeia de saúde. Então, certamente aqui é algo a se olhar, né? A privatização que dá origem ao comando da nossa economia por estatais de outros países. Agora a pergunta que fica e o futuro das estatais no Brasil, Alessandro? Como é que você vê? Assim, claro que há um movimento nesse governo de revalorizar as estatais, né, que ficaram, né, que aliás não são poucas, né, são mais de 50 estatais, em setores essenciais, né, de tecnologia militar, de saúde, de transição ambiental e energética, assim, apesar dos pesares, apesar de toda a privatização, ainda sobrou muita coisa boa, né, para a gente trabalhar, né? E qual é a visão que você tem do futuro das estatais no Brasil? Assim, eu acho que, né, passada essa enxurrada privatista, eu acho que agora falar em privatização dá até vergonha, né, Otaviani? Porque assim, você vê o Trump estatizando Intel, estatizando a AMD, você vê os holandeses reestatizando empresa de chip que era dos chineses, né? Para não falar da parte de infraestrutura, de portos e tudo que nunca nenhum país rico deixou ninguém assumir isso, né? Mas agora com os Estados Unidos trumpista, né? Com a China, né, mais forte do que nunca, com os alemães também repensando completamente, né, os seus movimentos dos últimos anos, né? Como é que a gente fica nesse novo mundo aí? Você está otimista com isso? Qual é a sua visão sobre o futuro das estatais no Brasil? Paulo, olha só, né? Primeiro eu vou fazer uma fotografia, né? Há muitos anos esse é o meu tema de pesquisa, né? É a ordenação das economias nacionais em competição umas com as outras, né? Tem muita variedade, Paulo, mas a única coisa que não tem nas 15 principais economias do mundo é ficar parado num modelo ideológico. Isso eles não fazem, entendeu? Então, assim, eles variam, tem muita diferença entre Estados Unidos e China, entre a Alemanha e Israel, entre a Coreia do Sul e a Índia, tem várias diferenças ali, e a minha pesquisa visa a identificar as semelhanças e as diferenças. Mas tem uma coisa que é semelhante em todas elas, Paulo. Eles olham para o lado e falam, o que está acontecendo aí?
porque eu não posso ficar parado. Isso aqui você pega, assim, no detalhe da norma jurídica, porque depois tudo isso vira uma nova lei, vira um novo regulamento. Então, qual que é a grande virada que o mundo tem feito, né? Eu acho que essa expressão da segurança econômica nacional, ela talvez dê cabo de abranger essa grande transformação normativa que a gente viu, né? Por quê? O presidente Trump, recentemente, quase toda semana ele vai lançando aqueles tweets dele ali, mas tem alguns, ele fala assim, ó, cinema, Hollywood is National Economic Security. Aí na outra, por quê? Porque Bollywood está vendendo um monte de coisa lá para dentro dos Estados Unidos, o cinema coreano emplacou o Oscar aí, né? Então ele fala que Hollywood é segurança econômica nacional. Na outra semana, acontece que a China solta uma inteligência artificial que é fascinante, que foi feita com 200 vezes menos custo, né? E que colocou em causa todo o investimento da inteligência artificial norte-americana. Aí ele vira e fala, chip é segurança econômica nacional. Aí na outra semana, assim sucessivamente, né? E tarifa, né? Enfim. Ou seja, independentemente, né, do que a gente possa achar, o fato é que é empírico, né? Essa reorganização da normatização norte-americana, ela vai ter defeitos para dentro da ação empresária direta, né? E uma hora, como você notou bem, né? Ele foi lá e falou, essa empresa aqui, agora a gente participa dela. Essa outra é nossa, né? E aí o Estado, então, assume, né? Então, nos Estados Unidos está acontecendo isso. Mas não é um fato. Inclusive, estatizaram uma de minerais críticos aí recentemente também. São vários os casos, só isso aqui daria uma outra conversa. Só que, veja, achar que isso é porque o presidente Trump ele é desse ou daquele jeito, ou isso é idiosincrático da pessoa dele, é perder a fotografia geral. Porque isso está acontecendo também na Alemanha, isso está acontecendo também no Japão. Olha uma normativa que o Japão acabou de aprovar, Paulo, ela basicamente fala o seguinte, se o Estado japonês entender que aquele produto tecnológico que visa a ser exportado por uma empresa privada, ele é de tal criticidade para a economia futura japonesa, aí são várias as possibilidades. Esse produto pode ser tomado pelo Estado, estatizado, ou essa empresa pode ter o seu controle estatizado. Veja, o Japão, né? E por quê? Né? Porque o Japão olha para a China e fala, puxa, como é que eu vou lidar com esse colosso que está aqui ao meu lado, né? E de repente, não dá para deixar no livre mercado algumas tecnologias que são chamadas infraestruturas críticas. E quem é que vai ordenar isso, o centro de decisão sobre essas infraestruturas críticas? Do ponto de vista do objetivo político do Estado japonês, né? Deixar isso para uma sociedade privada talvez não seja suficiente. Então, o Japão acabou de aprovar essa lei, afirmando que o Estado pode ir lá e realizar uma nacionalização, né? Ou seja, ó, Trump de um lado, Japão de outro, sem contar a China. Então, isso é um fenômeno hoje mundial. No caso do Brasil, Paulo, assim, nós temos sempre que aterrar na nossa cultura política, né, na nossa vida, né? Nós temos ciclos longos, né, Paulo? Por exemplo, a escravidão levou muito tempo, né, para ser solucionada no Brasil, né? O Sérgio Buarque falava, né, sobre a democracia, né? O longo ciclo dos nossos enganos sobre democracia, né? Ó, veja, são questões, a desigualdade no Brasil, que é uma questão secular, né? A educação pública gratuita e de qualidade, que até hoje é um grande projeto a ser construído, né? Então, veja, o Manifesto da Escola Nova, do Anísio Teixeira, ele é contemporâneo dos modernistas da década de 20, né? E veja, até hoje a gente está nessa batalha, né? Então, com relação às estatais, Paulo, eu acho que assim, a gente viveu ciclos longos, né? Assim, um longo ciclo de adequada estruturação, depois um longo ciclo de desestruturação, né? E eu acho que agora talvez a gente consiga, Paulo, você participa desse projeto, né? Que está olhando para isso, eu tive a oportunidade de ir lá debater, né, nesse dia, e me pareceu que tem um olhar muito inteligente, muito cuidadoso, né? Primeiro para olhar para o próprio mundo, né?
e ver o que o mundo está fazendo, e depois olhar para as potencialidades do Brasil, né? Me parece que vocês colocaram, né, como pilares, né, dessa atuação das estatais, o plano de transformação ecológica, né? Então, veja, fazer toda essa ação empresária, fazer o Brasil dar um salto, né, para essa nova fronteira da economia, né? E no outro, a nova política industrial, né, que é a ideia de introjetar inovação ali, né? Me pareceu que foi esse o fluxo, né, que vocês querem montar, que me parece uma ideia muito inteligente, né? Eu posso falar, Paulo, com algum grau de detalhe, assim, especificamente sobre estatais no setor de seguros, né? Assim, hoje... Eu te pedi, a gente está chegando no final aqui da conversa, mas eu não queria terminar sem falar um pouquinho de seguros, né? Se você puder dar uma palavrinha sobre isso, acho que é fundamental também. Claro. Olha só, Paulo, quando você estava falando de seguro, você mencionou o Keynes, né? E toda a ideia, né, da propensão pela liquidez, né? A premissa disso tudo é assim, né? Eu não quero problemas para mim, né? Eu quero ficar onde... Não me traga problema, não me traga problemas, né? Isso, né? Tipo, ó, eu aceito o risco, mas assim, eu também quero segurança, né? Então, o cálculo pela segurança, né, Paulo, ele é uma premissa, né, da decisão econômica, né? Ele está sempre ali de uma maneira ou de outra. Não é à toa que o seguro, então, ele vai surgir como uma ferramenta assim, estrutural da expansão capitalista nas grandes navegações, né? Numa ponta, essa é a chamada raiz anglo-saxã do seguro. Acho que aqui tem até algo meio colonial, né? Porque tem reflexão sobre seguro já em Portugal, porque eles foram marinheiros muito mais brilhantes, né, do que os ingleses séculos antes, né? Aliás, a circunnavegação mundial foi feita Por pelos Magalhães. portugueses, né? Aliás, eu sugiro assistir, tem a série com o Rodrigo Santoro, inclusive interpretando o Magalhães, é maravilhosa essa série, ele falando em português e tal, é muito legal. E veja, tem um tratado, é o primeiro tratado sobre seguro sistemático do mundo, é um tratado português. Então, assim, veja o tamanho da potência onde eles chegaram, né? Não só de fazer na prática, né? Imagina, todo mundo achava que a Terra era quadrada, acabava e caía. Né? E eles falaram, eu vou ver se é isso mesmo. Imagina só, Paulo, você vai lá e vai que era, né? Tem que ter muita coragem, né, para fazer o que eles fizeram, né? E aí é nessa cultura que se gesta esse enorme tratado de seguro, né? E dando um pulo aqui para a reflexão keynesiana, né? Ver a extensão da onde isso chega, né? As estatais hoje, Paulo, elas cumprem, nessas economias contemporâneas, aquilo que a gente pode chamar de funções keynesianas e schumpeterianas. Isso é uma outra invariável, né? Quais são as funções keynesianas que essas estatais cumprem? Elas estabilizam o quadro macroeconômico e o quadro de certeza de investimentos, onde a coisa vai dar errado, né? Vou dar um exemplo aqui de uma ação tipicamente keynesiana no estado norte-americano. Em 2008, quando veio a crise, eles aceleraram ali aquilo que veio a ser conhecido como TARP, né? Que é um grande programa pelo qual o Estado entra e estabiliza as expectativas macroeconômicas. E o TARP chegou nas estatais norte-americanas, que eles não chamam de estatais, que são aquelas, a Fannie Mae, a Freddie Mac e coisas do gênero. Mas veja como elas são estatais, Paulo. Elas são criadas por lei, a sua missão é dada por lei, e se elas tiverem problema no mercado, o Estado vai lá e não deixa elas quebrarem. Ó, assim, o Estado te cria e o Estado te sustenta, você pode chamar falar nada, quiser, né? Mas é uma estatal, entendeu? Veja, e isso aqui é uma ação tipicamente keynesiana de estabilização macroeconômica. Mas tem a outra função, né? Que é a função schumpeteriana, né? Por exemplo, a estatal do petróleo norueguesa. Ela fura o mar, extrai petróleo, vende, põe num fundo soberano que tem por função investir em alta tecnologia, né? Então aqui aí eles vão para a fronteira do conhecimento. Então é isso aqui, e os fundos soberanos árabes fazem a mesma coisa. Eles cavam petróleo, puxam para cá, vendem e investem em alta tecnologia, até na Volkswagen, né? Então esse é o quadro atual. E o Brasil, Paulo, no caso das estatais em geral, né? Vocês estão tocando esse projeto que me parece apontar para esse caminho, né?
E no setor de seguros, especificamente, Paulo, nós temos uma estatal, tivemos classicamente o IRB, né, que era a estatal do Resseguro, que foi a grande responsável, essa estatal, por criar o nosso mercado de seguros. Aliás, só diga-se de passagem, foi privatizada e deu uma caca gigantesca com ela privatizada, né? Você deve ter acompanhado. Teve um grande problema, Paulo, na gestão do IRB privado. Você está absolutamente correto, esses dados são públicos. O IRB foi, durante muitos anos, um monopolista estatal brasileiro. Ele ajudou na solvabilidade de todo o nosso mercado de seguros, trouxe muita certeza. Itaipu, que você mencionou, a apólice de seguro, que era assim, um primor de brilhantismo ali, daqueles. Era do IRB. Ela foi gestada nessa cultura de boas provisões securitárias que o IRB tinha, né? E é assim, um primor de garantia securitária. Quando veio a privatização, Paulo, o Estado manteve a chamada Golden Share, né? Mas no âmbito da privatização houve também uma diluição do controle, né? E essa diluição do controle, Paulo, acabou trazendo para a diretoria aqueles chamados incentivos perversos, que é estabelecer a remuneração com fundamento no lucro de curto prazo, né? E nessa história, como é que se faz lucro de curto prazo no mercado de resseguro? Aceitando riscos ruins, né? Por quê? É muito mais difícil você fazer lucro no curto prazo aceitando riscos equilibrados, né? Se você aceita um risco ruim, o prêmio é muito grande, né? E o IRB entrou nessa espiral e, de fato, foi assim catastrófico para os resultados da companhia e leva muito tempo para isso ser recomposto, né? E tem uma estatal, Paulo, na composição do mercado de garantias patrimoniais brasileiras, que é muito interessante, que é a ABGF. Ela é uma estatal que cumpre a função de garantir o nosso seguro de crédito à exportação. Então, veja só, a Embraer, ela corre o chamado risco de crédito lá fora. Ela pode ir levar aqueles seus aviões que são uma maravilha da nossa tecnologia e, eventualmente, alguém não pagar, né? E a BGF fala, então, para a Embraer... Ela banca. Exatamente, ela fala, pode ir, porque se der problema, eu estarei aqui. E aí a Embraer consegue, se livrando dessa incerteza, transformar essa incerteza em risco, né? Que é o grande papel do seguro, para relembrar o nosso grande liberal Frank Knight, né? E veja, assim como os outros países, todos eles, o Exim Bank faz isso lá nos Estados Unidos, nós temos esse instrumento aqui. Então veja que mesmo no setor de seguros, né, a gente tem aqui esse pedaço, e tem um outro pedaço, Paulo. Nós temos duas grandes seguradoras estatais, que é a BB Prev e a BB Seguridade, que é a holding do Banco do Brasil, e a Caixa Seguridade, que são seguradoras, né, de previdência, de seguros, capitalização de primeiríssimo nível, né? E elas gigantes, né? Gigantes super capitalizadas, né? E muito capitalizadas e profissionais do melhor nível possível. Então veja que a presença das estatais, ela, na verdade, ela corre toda a economia brasileira, como corre também toda a economia dos principais países do mundo. Boa. Fantástico, fantástico, Alessandro Ottaviani. Infelizmente estamos chegando aqui no final da conversa, né? Me dá aquela agonia que eu falei de metade das coisas que eu queria falar, mas enfim, a proposta aqui do podcast é tentar ser enxuto, mas eu queria deixar alguns minutinhos aqui de palavras conclusivas para você, também registrar que a gente está terminando essa temporada aqui, tivemos a alegria e honra de receber o Alessandro aqui para fechar com chave de ouro a temporada. Mas eu deixo os minutos finais aqui, Alessandro, para você deixar as palavras aqui para a gente levar para casa. Professor Paulo Gala, primeiro a palavra é de grande honra e agradecimento e alegria, né, por estar aqui com você especificamente, né? Eu que sou um fã seu, um leitor, e, enfim, tenho essa alegria também de te considerar um grande amigo. E você proporcionar isso na ambiência do BNDES, né? Que é assim o instrumento do desenvolvimento nacional do mais alto valor, né? Minhas palavras, Paulo, elas não poderiam ser de maior otimismo com relação ao Brasil, né? Assim, o Brasil tem, veja só, Paulo, a Inglaterra cabe no estado de São Paulo, a Espanha cabe no estado de Minas Gerais,
a França cabe no estado da Bahia. Né? Esse é o tamanho do Brasil. Tirando a Rússia, o Brasil é maior do que a Europa e daria para caber um lago mais ou menos do tamanho do Rio Grande do Sul, que poderia ser a maior atração turística do mundo. Né? Você tem ideia da nossa vitalidade. Né? E nós temos condições, Paulo, de aportar inteligência nessa vitalidade, né? Inteligência institucional para levar o país onde ele merece. Né? Porque esse povo aqui, um povo que gerou, Paulo, o Pelé, um povo que gerou a Maria Esther Bueno no tênis, um povo que gerou na literatura todos os modernistas, um povo que gerou na música João Gilberto, Caetano Veloso, um povo que gerou tudo isso, Paulo, ele está à espera de soluções econômicas à sua altura. Né? E é isso que nós temos que correr para entregar. Né? E o nosso raciocínio tem que ser sempre como é que nós podemos chegar à altura do povo brasileiro. Essa, eu diria que é a nossa grande missão. Né? E você tem feito isso aí com galhardia e muito talento. Fantástico, fantástico. Obrigado, Alessandro Ottaviani. Muito, muito bom, maravilhoso. Fechamos assim com chave de ouro aqui, com essas palavras inspiradoras aqui, né? Por sermos brasileiros, né? Muito bom, e te agradeço, e vamos te chamar mais vezes aqui para a gente seguir essa conversa. Muito bom, obrigado. Será uma honra, Paulo. Obrigado mesmo. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!